pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Palavras de esperança, Tiago, capítulo 5, de 12 a 20. A oração do justo tem grande eficácia. Eu sou João Batista e é com muito carinho que venho até você nessa manhã, nesse dia. Que Deus possa te abençoar sua vida, abençoar seu coração, sua história, sua família, sua missão, tudo o que você apresenta ao Senhor neste dia de hoje. Hoje nós vamos falar de uma série de assuntos importantes, porque a conclusão da carta de Tiago nos apresenta, mas tem como eixo central a oração. Mas a primeira parte, o versículo 12, que eu inclusive quero ler e já comentar logo no início, é como que a conclusão da leitura de ontem e o fechamento da leitura de hoje. Ou melhor, a abertura da oração de hoje. Fechando a leitura de ontem, abrindo a leitura de hoje. Antes de mais nada, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem empregueis qualquer outra fórmula de juramento. Que vosso sim seja sim, que vosso não seja não. Assim não caireis ao golpe do julgamento. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus hoje quer trazer para nós, a decisão. Precisamos ser pessoas decididas. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Não tem meio termo. Eu juro. Não, para que isso? Para que jurar? Se você tem uma resposta certa, se você tem uma decisão, uma convicção daquilo que você está falando, se aquilo é o que você acredita, não há necessidade de juramentos. Há necessidade de falar a verdade. Que o sim seja sim, que o não seja não. Que sejamos pessoas bem resolvidas. O primeiro ponto que essa palavra de hoje vai trazer para nós é isso. Não há necessidade de fazer juramentos. Tem gente que tudo fala, eu juro pela vida da minha mãe, eu juro por Deus. Não há necessidade de fazer isso, Não há necessidade. Quem tem a palavra, quem tem a verdade do seu lado, quem tem a sinceridade no coração, aquilo que você disser será colocado como crédito de verdade. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós. E a palavra deixa isso muito claro. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Agora a palavra, a partir daqui, ela toma uma direção muito interessante, porque ela vai falar de um dos sacramentos da igreja, que é a unção dos enfermos. E aí vai trazer outros pontos importantes, mas o foco central da leitura é a oração, E principalmente, de forma especial, aquilo que a igreja nos oferece de forma tão linda, que é o sacramento da unção dos enfermos. Vamos lá, versículo 13 ao 20. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós, que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder o seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que leitura interessante, né? Ela traz aí a conclusão da carta a São Tiago. E
ela fala de uma forma muito direta da unção dos enfermos, né? Mas ela traz outros pontos muito, muito ricos e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. O versículo 13 começa dizendo que alguém entre vós está triste. Qual que é a receita que São Tiago dá para quem está triste? Reze. Essa é a receita, resumido, prático, direto. Se alguém está triste, se a tristeza é algo que está alojado no nosso coração, qual que é a primeira atitude que nós temos que ter quando a tristeza bate à nossa porta? Rezar. Rezar, rezar e rezar. Essa é a primeira atitude. Transformar aquela tristeza em uma constante oração. E se alguém está alegre, qual que é o direcionamento que São Tiago apresenta? Cante. Então, como diz a expressão, né? Quem canta seus males espanta, né? Então é preciso manifestar a nossa alegria. Por isso que às vezes quando alguém está cantando durante o dia, durante o chuveiro, os outros dizem assim: tá feliz hoje, hein? Porque quem está alegre deve o quê? Cantar. Ou seja, manifestar a sua alegria. Isso é muito bom. Está triste? Reze. Está alegre? Cante. E se estiver enfermo, qual que é a nossa atitude quando nós estamos doentes? Chame os sacerdotes da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A igreja vê nessa palavra o gesto concreto, o próprio sacramento da unção dos enfermos. Antigamente era conhecido como extrema unção, né? Esperava a pessoa estar quase morrendo, dava unção e a pessoa morria. Aí muitos ficaram com medo do sacramento da unção dos enfermos, né? Mas precisamos entender nesse sacramento como um gesto da misericórdia de Deus para conosco, né? Se a pessoa está muito doente, recebe a unção e a partir dali ela descansa, ela morre, temos que ter no coração uma certeza. Temos que ter no coração a certeza. Como vai dizer aqui, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se ele cometeu pecado, serão perdoados. A unção dos enfermos, além de ser um sacramento de cura, ela perdoa pecados. Já imaginou, a pessoa passou pela unção dos enfermos e tem alguns casos que a pessoa falece logo após aquele gesto? A pessoa morreu curada no sentido espiritual e teve todos os seus pecados absolvidos. Os pecados são perdoados. Quem dera se todos nós tivéssemos essa graça antes da nossa partida deste mundo, tivéssemos a oportunidade de passar pela unção dos enfermos. Mas não quer dizer também que a pessoa que passar pela unção dos enfermos é certeza que ela vai morrer naquele momento, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu já passei pela unção dos enfermos, a minha esposa já passou 2 vezes pela unção dos enfermos e graças a Deus, a partir da unção, foi recuperar, foi ficar curados, né? Por quê? Porque Deus ele usa desse sacramento realmente como cura. E às vezes a cura para determinadas realidades, tem determinadas realidades que a unção dos enfermos, ao ser dada, a pessoa morre, e podemos dizer que ali foi um sinal de grande misericórdia de Deus, porque às vezes a pessoa estava sofrendo tanto, e ao dar a unção dos enfermos, os pecados foram perdoados e a pessoa foi curada no sentido espiritual, diretamente ao coração de Deus. Eu creio muito que a unção dos enfermos, quando ela é dada, quando acontece esse momento, essa oração pelos sacerdotes, a misericórdia de Deus se derrama de forma plena, e aquela pessoa alcança o céu, alcança a salvação, porque todos os pecados foram perdoados. E ela vai chegar diante de Deus e vai ter ali que cumprir com certeza a pena dos seus pecados, mas os pecados foram perdoados. Olha que coisa extraordinária, o que a igreja nos oferece, meus irmãos. A igreja nos oferece esse grande sacramento, o sacramento da unção dos enfermos.
A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reestabelecerá. Se ele cometeu pecados, os pecados são o quê? Perdoados. Está aqui na palavra de Deus. Não é o João que está inventando, não é coisa da cabeça de um bispo ou da igreja, não. É a palavra de Deus que está confirmando e a igreja está dizendo. A igreja pode nos oferecer essa grande bênção. Então, se chegar a necessitar desse sacramento, peça aí na sua paróquia, peça aos seus sacerdotes, essa grande bênção seja derramada sobre o enfermo, sobre aquele que necessita. Isso é uma grande bênção. E aí vai dizer também da confissão, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. Temos que rezar uns pelos outros? Com certeza sim, precisamos rezar uns pelos outros, clamando a misericórdia de Deus, e quando for necessário, que nós procuremos o sacerdote para nos confessar. É necessário, irmãos. A confissão é um sacramento de cura, a unção dos enfermos é um sacramento de cura, a Eucaristia também é um sacramento de cura, de libertação, de salvação, de força para nós. Quantas bênçãos os sacramentos da igreja nos proporciona, e nós não podemos abrir mão desses sacramentos. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não celebra a Santa Missa, comungar o corpo de Cristo? Por que não fazer uma boa confissão? Se tem alguém que está acamado, doente, você nunca pediu ao sacerdote da sua paróquia, peça para ele. Preciso muito que você venha até aqui dar a unção dos enfermos no meu pai, na minha mãe, na minha esposa, no meu esposo, no meu filho. Às vezes está hospitalizado. Conversa, agende, peça uma visita de um sacerdote para que a unção dos enfermos seja dada. E aí a palavra vai dizer no versículo 16 que a oração do justo tem grande eficácia. Ou seja, a unção dos enfermos ela é extraordinária, mas é preciso também que nós rezemos uns pelos outros, porque a oração tem uma grande força na vida do nosso irmão, quando é feito com amor, com fé, com doação, verdadeiramente de uma entrega total e absoluta. E aí a palavra vai citar no versículo 17 e 18 Elias. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu seu fruto. Isso quer mostrar para nós o poder que tem a oração. Se fizermos uma oração feita com fé, de forma autêntica e verdadeira, ela vai sim chegar ao coração de Deus. E concluindo a leitura, vai dizer: meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, algum de vós se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Ou seja, quem ajuda uma pessoa que está no caminho errado a mudar de caminho, a mudar de direção, a se converter, a voltar para o caminho de Deus, essa pessoa está apagando a multidão de pecados em sua vida. Quanto é importante pregar a palavra, anunciar a verdade, anunciar aquilo que é de Deus, para que a conversão aconteça, para que a libertação aconteça, para que a pessoa realmente possa mudar de vida. Meus amados irmãos, nós precisamos fazer de tudo para que aqueles que estão num caminho errado voltem para o caminho de Deus, voltem para o caminho do Senhor. E nesse tempo de pandemia, você que está me ouvindo, como está a sua caminhada com Deus? Você se afastou da presença dele? Por quê? Qual o motivo? João, esfriei na fé. Meu irmão, então levanta sua cabeça. Está na hora de reerguer, voltar-se para o caminho de Deus. Está na hora de se encontrar com o Senhor novamente. Olha quantos assuntos importantes a leitura de hoje trouxe. Poderia falar assim: nossa, mas a leitura de hoje abordou tanto assunto de forma específica. É verdade, a leitura de hoje falou a respeito do juramento, que nós temos que aprender que o nosso sim tem que ser sim, que o nosso não tem que ser não. A leitura falou que se estiver triste é para rezar, se estiver alegre é para cantar, se estiver enfermo é para chamar o sacerdote para que ele dê a unção dos enfermos e a pessoa se restabeleça. A leitura falou da oração
oração do justo, quanto é importante rezar. A oração de fé salvará o enfermo, o Senhor restabelecerá. A palavra falou de Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, da força da oração daquele homem. A leitura também nos levou a refletir a importância de fazer as pessoas que estão caminhando no pecado, no erro, voltarem, mudarem de direção e caminhar na direção de Deus. E diante de tudo isso, o que nós aprendemos? Que a oração tem uma grande força. A oração do sacerdote, a oração do justo. A palavra também nos levou a entender a importância de confessar o nosso pecado, de rezar uns pelos outros. Quanta riqueza nesses 5 capítulos da carta de São Tiago. Quanta unção, quanta bênção, quanta cura, quanto testemunho eu recebi do poder que essa palavra teve, do impacto que essa palavra causou em muitos irmãos e irmãs. Como é bom ter uma riqueza como essa e podemos juntos refletir naquilo que Deus a todo instante quer falar conosco. Nós queremos nesse instante, Senhor, dizer muito obrigado. Tu és maravilhoso, santo, perfeito e eterno. Pedimos a vós, o Senhor Jesus, a clareza de tudo aquilo que a tua igreja nos oferece, de tudo aquilo que o próprio Jesus nos impulsiona a viver, a importância de viver a fé, a importância de ter em prática a oração diária, a oração constante, de se colocar verdadeiramente na presença do Senhor para bendizer o seu nome, acreditando no poder da unção dos enfermos, acreditar no poder da confissão, acreditar no poder que tem a oração. É preciso, Senhor, que o nosso coração esteja cada vez mais confiante de tudo que o Senhor é capaz de realizar em nossa vida. Obrigado, Senhor, por estar despertando em nosso coração o desejo de santidade, o desejo de oração e a certeza que nós podemos sempre contar com a igreja para que a bênção chegue até nós. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por vossa infinita compaixão e pela vossa infinita misericórdia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E eu queria convidar você a ouvir e a compartilhar a palavra de esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos bom dia, sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.